Abra ela comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, no verso 20. Vamos dar continuidade na nossa série sobre família. Estamos falando sobre famílias com propósito. E hoje nós vamos falar a segunda parte, né? Semana passada nós falamos a primeira parte sobre o triunfo da graça. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do triunfo da graça. Lições da queda, o triunfo da graça, parte 2. Gênesis 3:20. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão conosco. Você que tem Bíblia, eu peço que você abra ela e permaneça com ela aberta nesse texto, que é o nosso texto de exposição dessa noite. Gênesis 3:20. Os irmãos encontraram? Amém? Acompanhe uma leitura comigo então. Nós vamos ler até o verso 24, que diz assim: O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Até aí, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor antes de nós comunicarmos a palavra de Deus. Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor, por mais uma noite que podemos estar aqui diante da tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua igreja que aqui se reúne, pela tua palavra que aqui será comunicada, pelo teu Espírito Santo que aqui se faz presente no nosso meio essa noite, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, conduza cada palavra que vai ser falada, comunicada aqui, Senhor, ao coração dos teus filhos que aqui estão essa noite. Que o Senhor possa transformar vidas, transformar famílias. Que o Senhor possa trazer clareza, Senhor, das tuas boas novas ao coração do teu povo que aqui se reúne. Senhor, nós te glorificamos, te honramos por essa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre a segunda parte. Semana passada nós falamos sobre o triunfo da queda. E nós aprendemos basicamente como a graça de Deus ela triunfou sobre o pecado de Adão e Eva e consequentemente sobre os nossos pecados. Ouvimos uma explanação muito clara do Evangelho na última semana, no último domingo. Podemos entender quem nós somos, quem Deus é, o que Deus fez por nós, o que é a graça de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 3 de Gênesis, não a série, mas o capítulo 3 de Gênesis, falando sobre essa segunda parte da graça de Deus, do triunfo da graça. Se nós lemos o verso 19... nós vamos ver que o verso 19 ele termina dizendo qual será o destino do homem. É Deus dizendo: olha, porque do pó tu veio, para o pó você vai tornar. Adão então ele vai falar no texto. Ele vai falar a partir do verso 20. E sabe o que nós vamos ver aqui, irmãos? Nós vamos ver algo inesperado acontecendo aqui. A essa altura do texto, a essa altura da caminhada, a essa altura da história, vai acontecer algo inesperado aqui. Adão ele responde à declaração de disciplina de Deus com uma afirmação que revela como ele encarava o castigo divino. E então nós vimos até o verso 19, a disciplina de Deus. Serpente, vai acontecer isso com você. Mulher, vai acontecer isso com você. Homem, vai acontecer isso com você. Essa é a disciplina de Deus sobre a humanidade por conta do pecado. Adão vai responder à disciplina. E olhe como Adão ele vai responder e encarar o castigo divino. No verso 20 ele vai dizer assim: o homem, Adão, ele deu à sua mulher o nome de Eva.
Repita comigo, Eva. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Adão, ele responde à disciplina de Deus. Ele encara o castigo de Deus, não com rebeldia. Adão, ele poderia continuar sendo um rebelde, dizendo, olha, já que Deus nos castigou, vamos continuar em rebeldia, vamos continuar fazendo tudo errado. Só que Adão não faz isso. Adão, ele se curva diante da disciplina de Deus. Ele se curva diante do castigo de Deus. Ele se dobra diante do Senhor. No verso 19, Deus havia declarado o destino da humanidade após a queda. E qual seria o destino? Morte. No versículo 20, Adão faz uma declaração. E essa declaração indica que Adão, ele acabara de entender a oferta de graça de Deus sobre a vida dele. Quando Adão, ele dá o nome à sua mulher Eva, e diz, a ela será chamada de Eva, e será a mãe de toda a humanidade. Adão está, entre parênteses, dizendo, eu entendi a oferta de graça que o Senhor nos deu. Adão, ele compreende a oferta de graça que o Senhor havia oferecido a ele e Eva. Sabe por quê? Porque no verso 15 e 16, a promessa de Deus é que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E Adão, entendendo que da sua mulher procederia aquele que derrotaria o pecado, ele não amaldiçoa a sua mulher. Ele não declara morte sobre a vida da sua mulher. Ele vai e chama ela de Eva e diz, ela será a mãe de muitas nações. Adão entendeu que da semente da mulher nasceria o seu próprio Redentor. E ele chamou a mulher de Eva. Sabe o que significa o nome Eva? Viva. O nome Eva significa viva. Mesmo depois de todo o pecado, de todo o erro, de todo o juízo, de toda a disciplina, quando Adão, ele vai nomear a sua mulher, porque ele era o subgerente do jardim, e ele que deu nome a todas as coisas. Quando ele vai dar nome à sua mulher, ele não diz essa maldita. Quando ele vai dar nome à sua mulher, ele não diz essa desgraçada. Não, ele diz, ela se chamará viva. Ela será aquela que dará à luz aquele que destruirá o pecado. Adão chama a sua mulher de Eva, que significa viva. Ele poderia chamar ela de mortícia, né? De morte. Ele poderia ou não poderia ter chamado Eva de morte? Poderia. Mas ele chama ela de Eva, de vida. Adão, irmãos, ele se focou na esperança de que da semente da sua esposa sairia o remédio para a doença do pecado. Então ele chama ela de Eva. Sabe o que nós vamos ver na sequência desse pequeno texto que nós lemos aqui? Nós vamos ver, irmãos, a nítida provisão de Deus. Sabe o que nós vamos ver nos próximos 3 versículos apenas, rapidinho, para não tomar muito seu tempo? Nós vamos ver a clara providência divina. Nós vamos ver a clara provisão de Deus contra o pecado. Veja bem, meus irmãos. Veja bem. A religiosidade humana foi e sempre será um fracasso total. Veja bem, se você busca viver uma vida baseada nos seus preceitos religiosos, eu tenho uma má notícia para te dar, você vai fracassar. A religiosidade humana é um fracasso. Ela foi um fracasso na vida de Adão e Eva. A religiosidade é um fracasso nas nossas vidas. Nós achamos que, da forma que nós vivemos, nós vamos conseguir obter a aprovação de Deus. Então nós buscamos viver uma vida extremamente religiosa, baseada em atos religiosos, e achamos que isso vai agradar a Deus. Você vai fracassar. A sua religiosidade não fará você atingir o padrão que Deus espera de você. Não fará. Veja bem,
todo religioso fracassará. A religião é uma tentativa de esconder quem nós de fato somos. A religião é uma tentativa de mascarar a realidade do nosso coração. Quando você olha para os evangelhos, você vê que Jesus ele não tem problema com publicano. Jesus ele não tem problema com prostituta. Jesus ele não tem problema com ladrão. Jesus ele não tem problema com pecador. Você vê que Jesus ele tem problema com uma classe. A classe dos escribas, fariseus e saduceus. Os religiosos. Aqueles que seguiam a lei à risca. Aqueles que jejuavam, oravam, eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, eles davam esmolas, eles estavam no templo, e Jesus diz: vocês são religiosos, sepulcros caiados. A aparência de fora, de santidade, mas dentro de vocês, o coração de vocês não é aquilo que vocês têm com a sua religiosidade. Veja bem, irmão, se você é um religioso, se arrependa, porque mais cedo ou mais tarde você fracassará. A religião é um fracasso. Viver uma vida religiosa, irmãos, é um fracasso. Foi Adão e Eva e sempre será. O homem, irmãos, ele não consegue por si próprio religar-se a Deus. Não consegue, é isso que é a religião. Lembra? Falamos semana passada. Religião vem do latim religare. E é a tentativa do homem de se religar novamente a Deus. Tentativa frustrada. É uma tentativa frustrada, porque você não vai conseguir religar-se a Deus por conta própria. Sempre quem toma a iniciativa é Deus. Sempre foi, sempre será. É Deus quem toma a iniciativa de nos buscar. Sempre foi assim, irmãos. É exatamente o que Deus fez com Adão e Eva. É exatamente o que Deus fez comigo e com você. Essa semana morreu Timothy Keller, um pastor presbiteriano americano, um homem de Deus, irmãos. E ele tem uma frase em um dos seus livros que ele diz exatamente isso. Ele diz que ninguém busca Deus sem que antes Deus o tenha buscado primeiro. Ninguém busca a Deus sem que antes Deus o tenha buscado primeiro. Ninguém vai a Deus sem que Deus antes tenha trabalhado no seu coração. Ninguém vem a Deus por vontade própria. O nosso impulso de vir a Deus, de vir à igreja, de confessar a Jesus, não parte do nosso ser humano, da nossa vontade. Já é uma obra do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Veja bem, meu irmão, essa frase parece uma frase que ela é merchan de igreja, mas até você estar aqui essa noite não partiu por conta da sua vontade própria. Foi o Espírito Santo de Deus que trabalhou dentro do seu coração, atraiu você para cá, para ouvir do Evangelho dele. Ninguém busca a Deus sem que Deus antes o busque primeiro. Foi assim com Adão e Eva. É assim comigo e com você. É assim com todo aquele que se achega a Deus. É Deus quem nos busca. Mas como Deus fez isso? Como Deus ele buscou a humanidade? Como Deus ele buscou Adão e Eva? Como se inicia essa busca de Deus? E aqui nós vamos concentrar a nossa mensagem. Como Deus fez isso? Como Deus buscou Adão e Eva? Primeiro ponto, provendo um sacrifício. Sabe como Deus ele traz Adão e Eva de volta para a comunhão com Ele? Provendo um sacrifício. O próprio Deus proveu um sacrifício para que a comunhão de Adão e Eva fosse restaurada com Ele. Não foi Adão e Eva quem proveram o sacrifício. Foi o próprio Deus quem proveu o sacrifício. Veja o verso 21 comigo. Olha o que vai dizer. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Roupas de quê? De peles de animais. Para tirar a pele de um animal é necessário que esse animal seja morto. Sabe o que nós vemos aqui? A primeira menção de sacrifício na Bíblia por conta de pecado.
Quando nós olhamos para esse texto, ainda que não diga que Deus sacrificou algum animal pelo pecado de Adão e Eva, fica claro que para vestir Adão e Eva e trazer de volta a comunhão para com Ele, Deus teve que sacrificar animais que não tinham culpa pelo pecado de Adão e Eva. Animais inocentes. Deus proveu o sacrifício. O próprio Deus proveu o sacrifício. Quando nós olhamos para essas palavras, sabe o que nós encontramos? Palavras de esperança. Nós encontramos aqui palavras de esperança. Nessa altura, irmãos, Deus intervém e faz roupas para cobrir a nudez do casal. Se você acompanhou o texto, você sabe que eles estavam vestidos com folhas de figueira. Que quando eles pecam, eles se escondem, se cobrem com folhas de figueira. Vestimentas inadequadas para um mundo agora marcado pelo pecado. Veja bem, irmãos, o ato de Deus em fazer vestes para o casal mostra que mesmo após o pecado, Deus ainda se importava com seus filhos. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva quebraram uma ordem de Deus. Adão e Eva eram dignos de morte. Você olha para a vida de Adão e Eva e você vê que eles desobedecem o que Deus havia estabelecido. Se você for honesto com o seu raciocínio, você vai deixar claro e vai entender que eles mereciam morrer. Porque Deus disse: aquele que comer do fruto morrerá. Deus poderia ter matado eles. Deus poderia ter largado de mão deles. Só que sabe o que nós vemos? É que mesmo quando os filhos de Deus pecam, Deus não desiste dos seus filhos. Adão e Eva, como filhos de Deus, pecaram. Deus não abandonou seus filhos. Deus não matou os seus filhos. Deus não jogou seus filhos ao seu bel prazer. O que Ele fez? Ele vestiu seus filhos adequadamente. Deus, Ele não abandona os seus filhos quando eles pecam. Mesmo quando os filhos de Deus pecam, Deus ainda se importa com eles. Deus se importa com seus filhos. Ele se importou com Adão e Eva. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Ah, mas eu pequei. Não é porque você pecou que você deixou de ser filho de Deus. E porque você pecou, o que você precisa entender é que não adianta você correr para longe de Deus. É que você precisa correr rapidamente para os pés do Senhor. Deus, Ele se importa com seus filhos, irmãos. Adão e Eva pecaram e mesmo após o pecado, Deus ainda se importava com eles. Deus fez vestes para eles. Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Deus matou animais inocentes. Veja bem, animais inocentes precisaram morrer. O sangue de animais precisou ser derramado para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Sabe o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui aquilo que antecede o sistema sacrificial de Levítico. Quando você olha para Levítico, você vê que o sacrifício de animal, ele era um meio de expiação provisória do pecado. Quando você olha com um olhar mais amplo, você vê que o sacrifício de Gênesis, além de apontar para o sistema sacrificial de Levítico, ele aponta para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. O sangue de animais teve que ser derramado para que a comunhão de Adão e Eva fosse restaurada. O sangue de Cristo precisou ser derramado para que a minha comunhão e a sua para com Deus fosse restaurada. Veja bem, quando você lê Hebreus 9:22, diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Sem derramamento de sangue não haveria propiciação. Um animal precisou morrer no Éden para que Adão e Eva tivessem a sua comunhão restaurada. Jesus Cristo morreu na cruz
inocente. Ele derramou o seu sangue sem ter pecado, irmãos, para que a minha comunhão e a sua para com Ele fosse restaurada. Irmão, hoje você está ouvindo aqui novamente a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E a boa nova é que um santo morreu por um bando de pecadores como eu e você. Um sangue de um inocente foi derramado para que nós agora nos voltássemos para Ele, para que nós agora vivêssemos uma vida segundo a qual Ele espera de nós. Sem derramamento de sangue não haveria perdão. Foi preciso que animais inocentes morressem para que o homem e a mulher recomeçassem, para que eles voltassem a ter comunhão com o Senhor. Quando nós olhamos para Gênesis 3, o texto de Gênesis 3, ele é uma prévia do que Cristo faria por nós na cruz. Veja bem, Gênesis 3 já é o Evangelho. Gênesis 3 já é boa nova. Gênesis 3 já é graça. Gênesis 3 já é a demonstração de um Deus de graça. Veja bem, as boas novas do Evangelho não começam em Mateus capítulo 1, versículo 1. As boas novas do Evangelho começam em Gênesis 3, quando Deus sacrifica animais inocentes pelo pecado de pessoas culpadas. Aqui está o Evangelho, irmãos. Aqui está tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Aqui está tudo aquilo que nós precisamos para viver, irmãos. O que sustenta as nossas vidas é a compreensão do Evangelho. O que transforma as nossas vidas é a compreensão do Evangelho. Pastor, por que há tantas pessoas que vêm à igreja e não mudam? Porque elas nunca compreenderam o Evangelho. Uma pessoa que não do que Cristo fez na cruz pela sua vida, nunca mais é a mesma. Nunca mais, jamais. Ela não volta, irmãos. Ela não retrocede. Veja bem, a revelação da cruz nos transforma por completo. O nosso Deus não faz uma obra pela metade. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos compreender o Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo deu a sua vida por nós. Faz tempo que eu não faço isso aqui nessa igreja. Mas olha para esse irmão que está perto de você aí e diz para ele: Cristo deu a sua vida por você. Diz para o da esquerda, diz para o da direita. Diz: Cristo deu a vida dele por você. Jesus deu a vida dele por você, irmão. Jesus, ele entregou a vida dele naquela cruz pela sua vida, pela minha vida. Jesus, ele se entregou, veja bem, ninguém tomou a vida dele. Ninguém tomou a vida de Jesus. Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Ele próprio diz: ninguém toma a minha vida. Jesus, ele deu a sua vida por nós, irmãos. Cristo deu a sua vida por nós. Ele derramou o seu precioso sangue por nós. Sabe para quê? Para que hoje nós tivéssemos a nossa comunhão com Deus restaurada. Sabe por que hoje nós podemos adorar a Deus? Pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Hoje nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue dele que foi derramado. O véu se rasgou de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso à presença. Hoje nós podemos, Deus, nos relacionar com Deus sem ser fulminados, sem sermos mortos instantaneamente. E sabe aonde está baseada essa comunhão com Deus? No sacrifício perfeito de Jesus. No sangue derramado de Jesus. Através do sangue de Cristo nós temos a nossa comunhão com Deus restaurada. Veja bem, meus irmãos, sozinhos nós jamais teríamos esperança de endireitar o nosso relacionamento familiar. Sabe por que é possível você ter uma família abençoada hoje? Por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Sabe por que é possível a sua família ser uma família de propósito e com propósito?
por causa da obra de Cristo na cruz. Veja bem, uma família sem Cristo é um barco à deriva. Uma família sem Jesus é um barco à deriva. Uma casa sem Cristo é um barco à deriva, irmãos. Sozinhos, o máximo que nós podemos é viver uma vida meia boca, achando que estamos vivendo algo bom. Sozinho nós não vamos viver os planos de Deus para nossa casa. Sozinhos nós não vamos conseguir ser uma família de propósito. Mas se Jesus fizer parte do nosso lar, se Jesus fizer parte da nossa casa, se Jesus fizer parte do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, as nossas famílias podem e serão abençoadas, irmãos. Nós não temos poder de endireitar nada, mas Jesus pode. Jesus, ele pode endireitar o nosso relacionamento familiar, entre marido e esposa, entre homem e mulher. Nossos esforços, eles são totalmente em vão. Mas veja bem, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele se prontifica a cobrir nossos pecados e a nos vestir. Assim como Deus, ele vestiu Adão e Eva, prontificou em cobrir os nossos pecados e em nos vestir. Hoje nós, marido e mulher, homem e mulher, nós somos vestidos não mais com a nossa justiça própria. Hoje nós somos vestidos e revestidos da justiça de Cristo, que é o que nós chamamos de imputação. A justiça de Cristo foi imputada a nós, foi creditada a nós. Nós não temos justiça nenhuma. Isaías vai dizer que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia, não serve para nada. Sabe o que nós temos sobre nós hoje? A justiça de Cristo. Nós somos revestidos pela justiça e a retidão de Cristo. Põe para nós 2 Coríntios 5, 21. Olha o que vai dizer 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós podemos entrar diante de Deus hoje e não sermos mortos por causa da justiça imputada de Cristo a nós. Veja bem, o nosso pecado foi imputado em Cristo na cruz. A justiça de Cristo foi imputada a nós. E hoje, diante de Deus, nós somos declarados justos, não por causa das nossas boas obras, não por causa daquilo de bom que nós fazemos, mas por causa da obra perfeita de Cristo na cruz. A termo de informação para você, há 3 imputações claras na Bíblia. A imputação do pecado de Adão e Eva em toda a humanidade. Adão e Eva pecaram e o pecado deles foi transferido a toda a humanidade. A imputação do pecado da humanidade a Cristo na cruz. O nosso pecado recaiu sobre Cristo na cruz. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a imputação da justiça de Cristo a nós. Hoje nós somos declarados justos pela oferta de Deus em Jesus Cristo. Hoje Deus não nos vê mais como homens caídos, condenados. Não, hoje Deus ele nos vê como justos por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Pastor, nós não somos mais pecadores? Sim. Nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. É simultâneo. Nós continuamos ainda pecadores pecando, mas diante de Deus somos declarados justos pela obra de Cristo na cruz. Jesus, irmãos, ele tem poder para isso. Jesus, ele tem poder para endireitar homem e mulher. Ele tem. Veja bem, aquele ditadinho, o pau que nunca nasce torto, nunca se endireita. Se cair na mão de Jesus, Jesus dobra, irmão. Jesus, ele bota no prumo. Ele bota na linha. Não, mas não vai se endireitar. Irmão, eu oro para Jesus pegar quem não quer se endireitar. E digo, Deus,
pega para se endireitar. A gente não pode fazer mais nada, Deus. Mas eu sei que se o Senhor tratar, o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Jesus, ele tem poder de endireitar qualquer pessoa. Veja bem, uma pessoa que cai nas mãos do Senhor, irmãos, Jesus bota ela no prumo. Jesus endireita ela. Jesus endireita a vida dela. Aí você está dizendo assim, eu não quero cair na mão de Jesus. Não, coisa boa é você cair na mão de Jesus para ser endireitado, irmãos. Coisa boa é ser tratado por Jesus. Coisa boa é Jesus nos fazer pessoas retas, santas, justas diante. Jesus endireita qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher. Você pode lembrar de qualquer pessoa aí, lembra aí da pior pessoa que você conhece. Você já lembrou rápido, porque você lembra rápido de pessoa ruim. Se Jesus, se aprouver a Jesus, endireitar a vida dessa pessoa, não tem ninguém que pode impedir, nem a própria pessoa. Nem a própria pessoa. Quando Jesus decide endireitar uma pessoa, ninguém pode impedir ele, irmãos. E ele pode endireitar qualquer pessoa. A prova de que Jesus endireita, irmãos, coisas terríveis, está aí do seu lado. Aí do seu lado está uma pessoa que Jesus está endireitando. Aqui na sua frente está uma pessoa que Jesus está endireitando. Jesus tem poder para endireitar qualquer pessoa. Então uma dica, não desista de ninguém. Não desista dos pecadores. Não desista de pessoas que abandonaram Jesus. Deixa eu dar um conselho para você. Talvez tem pessoas que você não precisa pregar para elas. Você precisa orar por elas. Você precisa dizer, Jesus, eu sei que tu tem poder para endireitar qualquer pessoa, então endireita a vida desse homem, endireita a vida dessa mulher, endireita a vida dessa pessoa, Jesus. Muitas vezes nós queremos falar, e as pessoas já sabem o que nós vamos falar. C.S. Lewis, se não me engano, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: as pessoas elas podem resistir à nossa pregação, as pessoas elas podem resistir às nossas palavras, mas elas não podem resistir às nossas orações. Então veja bem, se você conhece pessoas más, ore por elas, porque um dia você já foi uma pessoa má e alguém orou por você, e talvez por isso Jesus tem começado e tem trabalhado para endireitar a sua vida. Jesus tem poder para endireitar qualquer homem. Ele tem poder para endireitar qualquer mulher. Ele tem poder para endireitar qualquer pessoa. Sabe o que nós vamos ver na sequência do texto? Que o paraíso aqui ele é perdido. Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Deus ele coloca querubins para protegerem o jardim e uma espada flamejante que fica rondando o jardim. Sabe o que nós vemos que em 3, o jardim é perdido, mas que em Cristo, e somente por meio de Cristo, o paraíso ele pode e será restaurado na Nova Jerusalém. Em Gênesis 3 nós vemos o homem pecando, o paraíso sendo perdido. Só que, como eu tenho falado nos últimos domingos, isso aqui não é o fim da história. A história não acaba em Gênesis. A história não acaba no pecado de Adão e Eva. O paraíso que é perdido em Gênesis, em Cristo será restaurado. Por intermédio de Cristo e somente por meio dele, o paraíso será restaurado. Amém? Glória a Deus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque isso significa que essa terra aqui, do jeito que está, não é o nosso lugar. Tudo que você está vendo aqui hoje não ficará desse jeito no momento em que Cristo voltar. Tudo se fará novo. Jesus fará nova todas as coisas. O paraíso será restaurado por intermédio de Jesus Cristo. O segundo ponto aqui que nós vamos ver de como Jesus ele se aproximou de nós, de como ele nos traz até ele. Ele proveu um sacrifício. E o segundo, Deus impediu a terra de se tornar um inferno. Veja bem, essa terra aqui poderia ser bem pior do que ela é. Esse mundo que nós vivemos poderia ser bem pior do que ele é. Algumas pessoas dizem que o inferno é aqui. Não é. O inferno não é aqui.
O inferno é muito pior do que aquilo que nós estamos vivendo aqui. O inferno será muito pior para aqueles que estão lá, porque já tem gente lá, e para aqueles que irão para lá. Quando Deus ele tira, expulsa Adão e Eva, quando ele coloca anjos e uma espada para protegerem o jardim, o que nós podemos ver aqui é a misericórdia de Deus, impedindo com que esse mundo se tornasse um inferno. Leia comigo os versos 22, 23 e 24. Vai dizer assim: 22. Então o Senhor Deus disse, preste atenção. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Esse aqui é o fim do capítulo 3. E o capítulo 3, irmãos, ele se encerra com mais uma demonstração da incrível graça de Deus. Sabe o que nós vemos aqui? A graça de Deus. O que Deus faz a Adão e Eva é pura graça, irmãos. É a incrível graça de Deus. Veja bem, era um pensamento insuportável para Deus. A possibilidade do homem viver eternamente na condição pecaminosa que estava. Você prestou atenção no texto? Eles comeram da árvore do bem e do mal. Se eles comerem do fruto da árvore da vida, eles viverão eternamente debaixo de uma condição pecaminosa, sem a possibilidade de restauração, sem a possibilidade de o preço pelo pecado deles serem pagos. Quando Deus tira Adão e Eva do jardim, é graça, é pura graça de Deus. A árvore da vida representava agora uma ameaça enorme para a humanidade. Era uma ameaça, aquela árvore, diante de Adão e Eva. Era uma ameaça para a humanidade. O que Deus faz então? Deus ele barra aquele caminho. Ele impede com que o homem tenha a possibilidade de chegar na árvore da vida. Ele expulsa Adão e Eva do jardim. Ele coloca anjos, ele cerca o jardim do Éden. Você já parou para se perguntar qual seria o perigo de comer da árvore da vida e viver eternamente? Você já parou para pensar? Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, se eles se tornassem eternos a partir do momento em que comessem da árvore da vida, quais seriam as consequências disso? Veja bem, o que aconteceria se o casal comesse da árvore da vida? Iria selar seu destino e o destino de seus descendentes no estado de eternos pecadores, afastados da presença de Deus. Se eles comessem daquele fruto da árvore da vida, o destino deles estava selado. O destino dos seus filhos e de toda a humanidade estava selado. Eles seriam eternamente pecadores e estariam eternamente afastados da presença de Deus. Eternamente. Sabe o que aconteceria se eles comessem da árvore da vida? Eles seriam condenados a viver para sempre como pecadores imortais. Se eles comessem do fruto, seriam pecadores imortais. Seria uma morte viva. Eles estariam vivos e ao mesmo tempo mortos. The Walking Dead. Zumbis. Estariam vivendo eternamente, mas mortos e separados de Deus eternamente.
Se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles estariam no inferno vivo. Se eles tivessem comido do fruto da árvore, esse mundo seria um inferno, irmãos. Esse mundo em que nós vivemos seria o verdadeiro inferno. Se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles estariam afastados da presença de Deus eternamente. Sabe o que Deus faz? Não vou deixar vocês comerem do fruto, porque eu não quero que vocês fiquem eternamente separados da minha presença. Porque eu não quero que vocês sejam eternamente pecadores. Porque eu não quero que a sua descendência e que toda a humanidade fique eternamente separada de mim. Sabe por que eu não deixo vocês comerem do fruto? Porque eu não quero que vocês vivam em um mundo que será o verdadeiro inferno. Deus tira eles de lá, pensando no meu e no seu futuro, pensando no bem de toda a humanidade. Por isso, irmãos, Deus, Ele barrou o caminho para a árvore da vida. Deus barrou aquele caminho para o bem de Adão e Eva, para o meu bem, para o seu bem. Veja bem, embora fosse exatamente isso que o casal merecia, Adão e Eva mereciam sofrer os danos de suas escolhas. Era isso que eles mereciam. Sabe o que eu e você merecemos? Nós merecemos sofrer os danos das nossas escolhas. Veja bem, nós merecemos. Sabe o que nós merecemos? Às vezes parece duro, irmão. Mas o que nós merecemos, o nosso merecimento, ele nos dá uma coisa, o inferno. O nosso merecimento nos dá apenas uma coisa, o inferno. Nós não merecemos nada além de condenação eterna. Adão e Eva mereciam sofrer os danos das suas escolhas. Nós merecemos sofrer os danos das nossas escolhas. Só que sabe o que nós vemos tanto com Adão e Eva, quanto conosco? Que Deus, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus, Ele não nos dá o que nós merecemos. Deus, Ele não deu a Adão e Eva o que eles mereciam. Deus, Ele não deu a mim, Deus, Ele não deu a você o que você merecia, o que eu merecia. E isso é graça. Graça é Deus não nos dar o que nós merecemos. Graça é favor imerecido. Graça é Deus não nos punir segundo aquilo que nós merecíamos, irmãos. Isso é graça. Então veja bem, não ore. Não ore dizendo para Deus, Deus, me dá o que eu mereço, porque vai ser ruim o resultado do que você merece. O que nós merecemos é condenação. O que Adão e Eva merecia era condenação. Mas Deus, como é um Deus gracioso, não nos dá o que nós merecemos. Favor imerecido. Graça de Deus. Pela graça estamos aqui. Pela graça somos salvos. Pela graça não somos condenados. Pela graça não vamos passar a eternidade no inferno. Pela graça vamos passar a eternidade com Cristo. Não pelo merecimento, mas pela graça. Não pelas nossas boas obras, mas pela graça. Não pela nossa justiça própria, mas pela graça. É pela graça que nós não ganhamos o que merecemos. A graça de Deus nos alcançou. O nosso Deus é um Deus gracioso, irmãos. O favor imerecido de Deus nos alcançou, irmãos. O que merecíamos? Juízo. O que recebemos? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Não recebemos o que merecíamos. Ainda que merecíamos. Ainda que nós deveríamos ser condenados. Ainda que nós não merecíamos a eternidade, ainda que nós não merecíamos o perdão, Deus nos deu perdão, Deus nos deu graça, Deus nos deu vida, irmãos. A palavra que descreve a atitude de Deus para com Adão e Eva é graça. A palavra que descreve a atitude de Deus para conosco é graça.
A graça de Deus triunfou sobre o pecado de Adão e Eva. A graça de Deus triunfou sobre os nossos pecados. A graça de Deus triunfou, a graça de Deus nos alcançou. Quando nós olhamos para o jardim, vemos graça. Quando nós olhamos para a minha vida, para a sua vida, nós podemos enxergar a graça de Deus, irmãos. O favor imerecido de Deus. O amor de Deus nos alcançando, nos perdoando, nos purificando, nos santificando. O nosso Deus é um Deus gracioso, um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus de graça. Ele é um Deus de graça. Ao barrar o acesso da humanidade à árvore da vida, Deus abriu o caminho para o seu Filho até o Calvário e a árvore da morte chamada cruz. Quando Deus impede que a humanidade viva eternamente numa condição de pecador, sabe o que Deus está fazendo? Ele está abrindo o caminho para que da semente da mulher viesse aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus ele barra o acesso, o caminho à árvore da vida, Deus está abrindo o caminho para que o descendente dele, o filho dele, o unigênito dele, viesse à existência, morresse na cruz do Calvário e pagasse o preço pela minha vida e pela sua vida. Não se tratava apenas da humanidade, se tratava do plano redentivo de Deus, se tratava do seu filho que viria, se tratava do Calvário, da árvore da morte, se tratava da cruz, irmãos. Veja bem, a árvore da morte para Adão e Eva e toda a humanidade se transformou numa árvore de vida na cruz de Cristo. A árvore da morte para Adão e Eva, a árvore da morte para toda a humanidade, na cruz de Cristo ela se torna a árvore da vida. Lá na cruz, os nossos pecados foram pregados. Lá na cruz, os nossos pecados foram cobertos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Veja bem, meus irmãos, porque Cristo morreu, nós podemos viver. Porque Cristo morreu, nós temos vida e nós a teremos eternamente com Ele. Porque Cristo morreu, nós podemos viver. Porque Cristo morreu, nós temos vida hoje, meus irmãos. As nuvens de desespero do jardim do Éden, elas viraram raios de esperança no jardim do Getsemane. Quando você olha para o Éden, é desespero, é pecado, é Deus lançando fora o homem e a mulher que criou para a sua glória. Quando você olha para o jardim do Getsemane, você vê esperança, você vê graça, você vê o Filho unigênito de Deus vencendo a tentação do diabo. Você vê Ele suando sangue, você vê Ele subindo ao Monte Calvário, você vê Ele sendo crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Você vê Ele ressuscitando ao terceiro dia. Você vê Ele sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E você verá Ele voltando em glória para buscar a sua igreja, os seus filhos. Porque Cristo morreu, nós viver, irmãos. Sua morte e ressurreição marcam o começo do fim para as consequências do pecado. Jesus Cristo, a imagem de Deus Pai, um homem perfeito, vestiu-se de carne humana para resgatar o homem. Jesus, o homem perfeito, sem pecado, Ele é o que João 1,14 diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele era cheio de graça, Ele era cheio de beleza, Ele era cheio de formosura. O Verbo vivo que se fez carne, Jesus Cristo, a imagem de Deus Pai, o homem perfeito.
Ele se revestiu de carne humana para resgatar o homem. E deixa eu falar para você, este é o maior milagre da história. Sabe qual é o maior milagre da história? O maior milagre da história não foi nenhum paralítico que andou na Bíblia. Nenhum deles. O maior milagre da história não foi nenhum cego que teve a sua visão restaurada. O maior milagre da história não foi nenhum câncer que desapareceu, nenhuma enfermidade que foi curada. O maior milagre é o Filho de Deus se fazendo em carne, vindo habitar no meio de um bando de pecadores, morrendo por esses pecadores, sem ter culpa e sem ter a necessidade de fazer isso. Esse é o maior milagre. Pastor, vocês têm muito milagre na igreja de vocês? Depende do que você define como milagre. Milagre para mim não é um paralítico que se levanta de uma cadeira. Milagre para mim é alguém que estava morto e condenado ao inferno, ser resgatado de lá para viver uma vida eternamente com Cristo. Deixa eu falar para você, paralíticos podem se levantar de uma cadeira e serem curados, e mesmo assim irem para o inferno. Mas todo aquele que foi resgatado por Cristo da condenação do pecado, jamais irá para o inferno. Nós queremos milagres visíveis, e o maior milagre que existe é Deus remover o nosso coração de pedra, nos dar um coração de carne, cobrir os nossos pecados com o sangue do seu Filho, nos levar para viver uma vida eterna com Ele. O maior milagre não aconteceu no tanque de Betesda. O maior milagre não aconteceu no caminho da estrada que levava para Jericó. O maior milagre não aconteceu na descida do Monte da Bem-aventurança. O maior milagre aconteceu no Monte Calvário. O Filho de Deus morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, não como um espírito. Ele está vivo como homem à destra de Deus. Nas suas mãos estão as marcas dos cravos. Veja bem, no dia em que Jesus vier nos buscar, nós veremos as marcas dos seus cravos nas mãos e nos pés, o preço que Ele pagou pela minha e pela sua vida. Esse é o maior milagre. Quando você quiser ver o milagre, olhe para a cruz. Ali aconteceu o maior milagre de toda a história da humanidade. O Deus homem morreu pelos pecadores. O Deus homem morreu pelos meus e pelos seus pecados. O Deus homem foi sacrificado pela minha e pela sua vida. E qual que é o resultado? Qual que é o resultado do maior milagre da história? Põe para nós 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Qual que é o resultado do maior milagre da história? Qual que é o resultado da morte de Cristo e ressurreição de Cristo na cruz? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. A velha vida acabou, irmãos. E agora, uma nova vida teve início. Sabe qual o resultado da obra de Cristo na cruz? As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Uma nova vida começou. Novos hábitos, novas práticas. Uma nova vida foi iniciada se você está em Cristo. Se estamos em Cristo, irmãos, temos nova vida. E nova vida fala de vida individual, mas fala de vida coletiva. Nova vida fala da nossa vida particular, em nossos hábitos particulares, mas fala também de uma nova família, fala de um novo casamento, fala de uma nova maneira de criar os filhos. Se estamos em Cristo, tudo se fez novo, inclusive a nossa casa.
Se estamos em Cristo, tudo se fez novo, inclusive o nosso casamento. Se estamos em Cristo, tudo se fez novo, inclusive a forma como nós guiamos a nossa casa, os nossos filhos e a nossa família. Veja bem, o que Adão e Eva perderam no jardim, Jesus recuperou na cruz. Jesus restaurou o que Adão e Eva jogaram fora no jardim. Veja bem, no jardim, o propósito de Deus é liderança amorosa do homem, submissão inteligente da mulher. Adão e Eva lançaram isso fora e tornaram a liderança amorosa em machismo ou omissão. E as mulheres transformaram a auxiliadora idônea em uma mulher manipuladora, muitas vezes, em uma mulher que tenta dominar sobre o seu marido. Veja bem, esse é o padrão do pecado depois que Adão e Eva pecaram, mas em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo você, homem, pode liderar a sua casa em amor, como a palavra de Deus ensina. Em Cristo você, mulher, não está mais no padrão de Eva, de Jezabel, de Herodias, não, você está no padrão do Evangelho de Cristo, tudo se fez novo. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, você é um novo marido, você é uma nova esposa, você é um novo pai, uma nova mãe, você é uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Se passou, irmãos. Tudo se fez novo. É novidade de vida, é novidade no casamento, é até novidade na hora de pecar. Porque se você peca nos mesmos pecados que pecava antes de converter, talvez você ainda não é nova criatura. Porque na nova criação até os pecados vão mudar. Você vai pecar diferente. E deixa eu falar outra coisa para você. Quando você peca como nova criatura, você peca se ajoelhando já. Você peca se arrependendo, porque o pecado é algo que aflige o seu coração, a sua alma. O resultado da obra de Cristo na cruz é que todas as coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Sua casa se fez nova, ou deveria. Não é mais Adão e Eva, irmão. Não é mais Acabe e Jezabel. Não. É padrão do Evangelho, é Efésios 5:22 em diante. Esposas estejam sujeitas ao seu marido em tudo. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão para nós. O que Jesus espera de nós, Ele espera isso. Que os maridos, eles amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E que as suas esposas se submetam aos seus maridos como a igreja está submissa a Cristo. Sabe qual é o padrão de Deus para as nossas casas? O padrão de Deus em Cristo é que os nossos filhos venham ser criados no temor e na disciplina do Senhor. Esse é o padrão de Jesus. Essa é a vontade do Senhor para nós agora, em Cristo. E o que nós precisamos abraçar isso, irmãos. Nós precisamos viver o padrão do Senhor para as nossas vidas. Veja bem, você não viverá e não terá uma família de propósito e com propósito, se você não abraçar o que Cristo fez na cruz pela sua vida. Abrace o Evangelho, irmão. Abrace o Evangelho. Abrace o que Cristo fez. Abrace as verdades do Novo Testamento. Irmãos, há possibilidade de reconstruir relacionamentos familiares. Há possibilidades. Se o seu casamento está quebrado, deixa eu falar para você, Jesus pode restaurar o seu casamento, irmão. Se a sua família está quebrada, Jesus pode fazer uma obra lá. Se a sua família está destruída, Jesus pode trabalhar nela. Se o seu marido não quer Jesus, Jesus pode trabalhar no coração dele. Se a sua esposa não quer Jesus, pode trabalhar no coração dela. Há possibilidade de restauração familiar em Cristo. Em Cristo é possível a sua família ser uma família diferente. Em Cristo a sua casa pode ser diferente. Em Cristo o seu casamento pode ser diferente. Através da obra redentora de Jesus Cristo é possível haver restauração. Embora algumas consequências do pecado permaneçam, algumas consequências elas permanecem mesmo depois de alguém crer em Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Veja bem, não é porque você veio para Jesus que vai mudar tudo também 100%. O pecado ele continua sendo pecado. Satanás continua sendo Satanás.
A tentação, ela vai continuar acontecendo. As dificuldades, elas vão continuar existindo. As consequências do pecado, elas ainda permanecem, mesmo depois que você creu em Jesus. Veja bem, eu gosto de ser muito realista com quem me ouve. Você vai vir para a igreja e a sua vida não vai melhorar 100%. Não vai, os seus problemas não acabaram, não é Tabajara. Jesus não é a organização Tabajara. Seus problemas não se acabaram. Quando você vem para Jesus, eles começam a ser resolvidos. Eles começam a ser tratados. E sabe o que acontece? Você vai começar a ver que você tem muito mais problema do que você pensava. Porque você vai começar a conhecer a verdadeira realidade do seu coração. As consequências do pecado, ela permanece. Na queda, a imagem de Deus foi distorcida na família. Mas em Cristo, a restauração. Em Cristo é possível viver o ideal bíblico para as nossas famílias. É possível. Veja bem, quando a gente fala sobre as verdades de Efésios diante, você pode não falar, mas você pode pensar, não, mas isso não tem como viver desse jeito. Eu não consigo me submeter ao meu marido. Eu não consigo liderar a minha esposa amorosamente. Não, em Cristo é possível. Se você não consegue, você precisa de Jesus. É Jesus que vai te capacitar para isso. É a palavra de Deus que vai te capacitar para isso. Mas em Cristo nós podemos viver o ideal bíblico para as nossas famílias, irmãos. Os efeitos trágicos da queda, eles foram revertidos e redimidos em Cristo. Somente Jesus pode resgatar a imagem de Deus estragada pelo pecado. Somente Cristo. Solos Cristo. Você precisa de Jesus. A sua casa precisa de Jesus. Você precisa se curvar diante de Jesus. Você precisa abraçar a obra de Jesus Cristo na cruz. Você precisa abraçar o evangelho de Jesus Cristo. Você precisa de Cristo, meu irmão. Sua casa precisa de Cristo, meu irmão. Você não precisa de uma palavra que vai motivar você, que vai animar você, que vai empolgar você. Você precisa de Cristo. Cristo é tudo que temos, Cristo é tudo que precisamos. Cristo é suficiente para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Nós precisamos de Cristo. Somente Jesus pode transformar as nossas vidas. Somente Jesus pode transformar as nossas casas. Nós precisamos de Jesus, sua casa precisa de Jesus. Eu quero encerrar essa noite, irmãos, falando sobre 3 verdades que nós podemos aprender com o texto que expomos aqui essa noite. Há 3 verdades claras aqui, que nós podemos aprender com o texto dessa noite. 3 verdades que nós precisamos abraçar, que nós precisamos crer, que nós precisamos viver. 3 verdades que nós precisamos praticar. Há 3 verdades que podemos aprender com esse texto. A primeira delas, preste atenção em mim, por favor. A primeira verdade que você pode aprender aqui com o texto que expomos essa noite. Se você, filho de Deus, que está aqui hoje, se você, filha de Deus, que está aqui essa noite, se você pecou, se você tem andado no pecado, lembre-se, Deus ainda se importa com você. Lembre-se disso. Se você pecou, se você tem andado no pecado, se você tem vivido no pecado, lembre-se, Deus ainda se importa com a sua vida. Deus ainda se importa com você. Deus ainda deseja restaurar a sua comunhão. Deus ainda continua se importando com você. Então, se arrependa hoje aqui, essa noite. Lance os seus pecados aos pés de Jesus. Confesse os seus pecados a Ele. Se volte para Jesus. Ele ainda se importa com você, mas se arrependa. Confesse a Ele: Jesus, eu tenho pecado aqui. Jesus, eu tenho pecado, eu tenho vivido nesse pecado, dessa forma. Confesse o seu pecado a Ele hoje, irmão. Se arrependa diante de Cristo hoje. Receba graça e misericórdia da parte de Jesus sobre a sua vida essa noite. Ele ainda se importa com você. Se arrependa. Confesse o seu pecado. A graça de Deus hoje aqui para a sua vida. A misericórdia de Deus para a sua vida. A perdão de Deus para a sua vida.
Veja bem, irmãos, nós estamos aqui, você está em um ambiente em que a graça de Deus ela pode ser derramada sobre você. Então se arrependa, jogue aos pés da cruz todos os seus pecados, confesse a Cristo, receba da sua graça, da sua misericórdia, receba do seu perdão. Seja restaurado hoje aqui, meu irmão, seja restaurado por Jesus. Você está aqui não por acaso. Jesus trouxe você aqui essa noite para que você seja restaurado, para que você confesse os seus pecados, para que você se arrependa, para que você receba graça, misericórdia, perdão da parte dEle. Ele se importa com você. Essa é a primeira verdade que nós podemos aprender no texto dessa noite. A segunda verdade que nós podemos aprender com o texto em questão: Jesus é aquele que endireita a vida torta de homens e mulheres. Jesus é aquele que endireita a vida torta de todas as pessoas. Jesus está aqui para endireitar a sua vida hoje. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer endireitar a sua vida a partir dessa noite. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer transformar o seu coração, a sua casa, a sua família. Jesus é aquele que endireita a vida de homem, de mulher, de famílias completas. Jesus, Ele quer endireitar a sua vida. Jesus, Ele trouxe você aqui para ouvir do Evangelho, da graça dEle, e dizer: ei, eu quero restaurar a sua vida, endireitar a sua casa, endireitar a sua família. Jesus tem poder para endireitar homens e mulheres. Ainda que você pense ser impossível ter a sua vida, a vida do seu esposo, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a vida da sua família transformada, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus é aquele que tem poder para transformá-la. Creia nele, creia na sua obra na cruz. Ainda que pareça impossível para você, a vida do seu marido ser transformada, a vida da sua esposa ser transformada, a vida dos seus filhos serem transformadas, ainda que seja impossível para você, a sua família ser transformada, Jesus é aquele que tem poder para transformar tanto o seu esposo, como a sua esposa, como os seus filhos, como a sua casa, como toda a sua família. Jesus é aquele que endireita a vida de homens e mulheres. A terceira verdade que nós aprendemos com o texto dessa noite: a obra de Cristo, o milagre do Calvário, é o maior milagre da história. A obra de Cristo na cruz do Calvário é o maior milagre da história. Creia nisso. Creia. Você precisa crer no que Jesus fez na cruz. Eu não quero saber se você sabe o que Ele fez. A minha pergunta para você que está aqui essa noite: você crê no que Cristo fez na cruz do Calvário? Você crê no sangue dele derramado? Você crê na obra perfeita dele naquela cruz? Ou você diz: não, eu sei. Você sabe o que Jesus fez por nós naquela cruz? Não, eu sei, Ele morreu. Mas você crê nisso? Você abraça isso? Você vive isso? Você prega isso para outras pessoas? Você vive essa nova Cristo, essa nova vida que Ele te forneceu naquela cruz? Não basta saber o que Cristo fez, é preciso crer. Veja bem, quem vai ser salvo não é quem sabe, quem vai ser salvo é quem crê. Jesus não quer saber se você sabe explicar o que Ele fez na cruz. Jesus, Ele quer saber se você crê no que Ele fez na cruz. Quem aqui crê na obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário? Você quer saber se você crê de verdade? Sabe qual a prova para saber se você crê na obra de Cristo na cruz do Calvário? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A prova que nós cremos é a forma que nós vivemos. Veja bem, a maior prova da nossa fé é a forma que nós vivemos ela. Nós não podemos ter uma fé de boca e uma vida ateia na prática.
Se nós cremos, nós vivemos. Se nós cremos, nós buscamos praticar. Se nós cremos, nós buscamos viver o que o Evangelho ensina, ainda que não vamos conseguir na plenitude. Nos dedicamos para viver aquilo que professamos. Que deixa eu falar para você, os demônios também creem. E eles creem que estremece, diz Tiago. Só que a fé deles não consegue conduzir eles à salvação. A forma que nós cremos vai ser revelada pela forma que nós vivemos. Creia no que Cristo fez por você naquela cruz. Creia na obra de Jesus na cruz do Calvário. Para que nossas famílias sejam famílias com propósito, temos de admitir constantemente que necessitamos de um Redentor, que necessitamos de Cristo no meio delas, que necessitamos desesperadamente da sua graça. A minha oração, irmãos, é que Deus faça a sua família uma família com propósito. A minha oração é que Cristo esteja no centro da sua casa. A minha oração é que a graça de Deus esteja continuamente no seu lar. Essa é a minha oração. Que a sua família seja uma família de propósito. Que Cristo ele esteja no centro do seu lar. E que a graça de Deus ela esteja sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Abrace a obra de Cristo na cruz. Se lembre, se você precisa arrepender hoje é o momento. Aqui, enquanto o louvor for ministrado, você tem a oportunidade de confessar seus pecados, de receber graça, misericórdia e perdão. Saia daqui crendo e sabendo que Jesus pode endireitar até a pessoa mais torta. É o que nós chamamos, o termo teológico, graça irresistível. Quando a graça irresistível quiser, Ele faz. Que a gente possa terminar essa noite, irmãos, se arrependendo, confessando os nossos pecados, clamando por graça e misericórdia de Deus, da parte de Deus sobre a nossa casa, família e os nossos lares. Vamos orar? Se você pudesse, coloque de pé. Você ouviu o Evangelho aqui essa noite novamente. E toda vez que você ouve o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, você tem a oportunidade de reconhecer os seus pecados, de abrir o seu coração para que Cristo habite nele, de confessar a Cristo como o Senhor da sua vida. E você não precisa fazer isso de uma forma mecânica. Você pode fazer isso com as suas palavras no seu lugar. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando de confessar os nossos pecados e de receber da sua graça e misericórdia. Então, se você precisa disso, enquanto o louvor for ministrado, você tem a oportunidade de não sair daqui dessa noite da mesma forma que você entrou. Você pode sair daqui dessa noite com a sua comunhão restaurada, com os seus pecados perdoados. Você pode sair daqui essa noite com a graça de Jesus Cristo derramada sobre a sua vida e sobre o seu coração. Se você puder, por um momento, feche seus olhos. O louvor vai ser ministrado e nós queremos dar a oportunidade de você falar com o Senhor. Perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. A graça da parte de Deus para as nossas vidas. A graça da parte de Deus para a sua vida aqui essa noite. Foi o Espírito de Deus que conduziu você para ouvir, para ter a oportunidade de arrependimento, para confessar os seus pecados, para abraçar a obra perfeita de Cristo na cruz. Não negue essa oportunidade. Não negligencie mais uma oportunidade das muitas que o Senhor já tem te dado. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, à confissão, a graça da parte dele para ser derramada sobre as nossas vidas, a perdão da parte dele sobre os nossos pecados. Leva-me
render-te. Lance os seus pecados aos pés de Jesus essa noite. Eu me rendo. Lance os seus pecados aos pés de Jesus essa noite. Eu me rendo. Lance sobre Ele, lance sobre os pés dele. Pra conhecer. Os seus pecados, as suas culpas, as suas negligências. Pra conhecer. Jesus tem graça para a sua vida essa noite. Eu me rendo. Jesus tem perdão para a sua vida. Jesus tem perdão para a sua vida. Jesus tem graça para você. Pra conhecer. Jesus tem perdão para você. Apenas lance diante dele tudo que tem tomado o seu coração, tomado a sua vida. Vento de Se lembre que ele ainda se importa com a sua vida. Ele ainda se importa com você. Ele ainda tem graça, favor e misericórdia para você. A graça de Jesus está sendo derramada sobre você essa noite. Lance os seus pecados sobre Ele. Confesse as suas culpas. Clame por perdão. Clame por misericórdia. A graça de Jesus para você. A graça de Jesus para a sua vida. A graça, a perdão, a misericórdia. A graça. Senhor, derrama a tua graça aqui essa noite, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Sim, Senhor, derrama a tua graça sobre os teus filhos. Derrama a tua graça sobre o teu povo que aqui confessa pecados, que aqui se arrepende essa noite, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Derrama a tua graça, derrama o teu favor, Senhor. Derrama a tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa perdoar pecados essa noite aqui, Senhor. Que os pecados confessados, Senhor, possam ser, Senhor, perdoados. Cobre com teu sangue, Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor. Sim, Jesus, nós oramos. Nós oramos pedindo por graça, perdão e misericórdia. Sim, restaura a comunhão, Senhor. Restaura a comunhão, Senhor. Restaura a comunhão essa noite, Jesus. Restaura a comunhão essa noite, Jesus. Restaura a comunhão essa noite, Jesus. Restaura a comunhão dos teus filhos. Restaura a comunhão da tua igreja. Restaura a comunhão de todo filho teu que entrou aqui essa noite afastado de ti. Nós oramos que a tua graça caia sobre eles. Nós oramos que o teu perdão caia sobre eles. Nós oramos que o Senhor restaure a comunhão de pessoas essa noite, Senhor. Levanta aqui essa noite homens e mulheres para viver e andar em novidade de vida. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, restaura, renova, restaura a comunhão dos teus filhos. Restaura a comunhão, Jesus. Restaura, Senhor. Nós oramos por graça. Nós oramos por misericórdia. Nós oramos pelo perdão dos pecados. Jesus, perdoa os nossos pecados. Jesus, perdoa as nossas iniquidades aqui essa noite. Jesus, cobre a tua igreja com teu sangue. Cobre a tua igreja com a tua misericórdia. Cobre a vida dos teus filhos, Senhor. Restaura, 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 assim como o Senhor restaurou Adão e Eva. Sim, Senhor, que nós possamos sair daqui essa noite, Senhor, crendo de fato no milagre do Calvário, na obra do Calvário, no sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso clamor, Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu perdão caiam sobre nós aqui. Que pessoas que entraram aqui essa noite, Senhor, afastadas de ti, que elas saiam daqui essa noite, Senhor, com sua vida restaurada, com a sua comunhão restaurada. Senhor, que o Evangelho penetre os corações aqui essa noite, que as boas novas de Jesus penetrem o coração dos teus filhos essa noite. Jesus, endireita vidas, endireita casamentos, transforma famílias. Sim, Senhor, há casamentos, Senhor, destruídos aqui, há famílias necessitando de restauração. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor restaure,
é que o Senhor transforme, é que o Senhor faça uma obra perfeita, Senhor. Assim nós oramos, Jesus, assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Se você puder, aplauda Jesus bem alto, querido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abrace a cruz de Cristo, irmão. Abrace o milagre do Calvário. Ande em novidade de vida. Viva em novidade de vida. Amém? Abrace essa palavra que foi pregada hoje, irmãos. Guarde ela no seu coração. Creia no sacrifício de Jesus. Creia no Evangelho. Amém? Antes de nós orarmos e despedirmos você, eu quero dar a oportunidade para você contribuir. Então pega aí seu dízimo, sua oferta, saia do seu lugar e venha fazer isso em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça de Deus possa ter alcançado a sua vida aqui essa noite, irmão. Que a graça de Deus possa ter alcançado o seu coração. Que a graça de Deus possa ter penetrado o mais profundo do seu coração. Que o Evangelho possa ter quebrantado o seu coração aqui essa noite. Que você saia daqui totalmente diferente da forma que você entrou. Não por algo místico, mas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo que foi pregado sobre a sua vida. Amém? Estenda sua mão para cá. Lembrando, irmãos, quarta-feira nossa escola bíblica, os irmãos são convidados a estar conosco. Temos um tempo de ensino nas quartas-feiras. Dia 24/6 nós teremos a nossa janta campeira. A Thay está distribuindo os cartões. Os nossos voluntários, se puderem passar a pegar com ela para nos ajudar na venda. 24/6, janta campeira, R$30, uma janta maravilhosa. Você é convidado a vender, a ofertar e a estar aqui conosco também. Amém? E sexta-feira, irmãos, os homens, sexta-feira nós vamos ter a nossa reunião mensal de homens. Vamos aí estar compartilhando uma palavra, comendo e tendo comunhão com os irmãos. Amém? E um outro aviso breve, irmãos. Na quinta-feira à noite, se nós tivermos aí, a gente precisaria de mais 1 ou 2 homens que puderem contribuir. Nós vamos pintar novamente o chão da igreja. Já compramos a tinta e aí a gente precisa fazer num dia que vai ter pouco fluxo na igreja para ninguém andar. A gente vai pintar na quinta noite todo o chão da igreja, dar mais uma mão para ficar mais bonito, né? Mais conservado. Se tiver 1 ou 2 irmãos que puderem estar aqui na igreja, 7h30 nós vamos estar aqui, a tinta está aqui para nos dar uma mão para pintar. Se a gente tiver de 2 ou 3, a gente rapidinho deixa em ordem aí na quinta-feira mesmo, seca pro sábado, pro domingo a gente poder cultuar já com o piso pintado. Amém? Então fica aí o convite aberto para quem puder. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Você que nos visita hoje essa noite pela primeira, segunda vez, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter sido abençoado. Você é convidado a estar conosco aqui no próximo domingo, ouvindo o Evangelho e crescendo em conhecimento do Senhor. Amém? Estenda a sua mão, vamos orar pelas ofertas. Senhor, no nome de Jesus nós queremos abençoar, Senhor, cada dízimo, cada oferta que tem entrado, Senhor, aqui na tua casa, Senhor. Que o Senhor nos dê zelo, sabedoria e entendimento, Senhor, para administrar corretamente tudo que entra financeiramente aqui na tua casa, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, abençoa os teus filhos, as tuas filhas que têm servido com os seus dinheiros, te adorado de forma financeira também aqui nesse lugar. Que o Senhor os faça prosperar, Senhor. Que eles escolham, Senhor, as sementes da fidelidade, pois nós sabemos que elas são bíblicas e reais. Que eles escolham, Senhor, o fruto da fidelidade para contigo, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um dos irmãos. Queremos te pedir que o Senhor conduza os irmãos de volta aos seus lares, Pai. Pai, dá uma semana abençoada, Senhor. Abençoa as suas casas, a sua família, o seu trabalho, Senhor. Guarda os teus filhos, livra eles, Senhor. Conduza eles debaixo da tua graça. Que a tua palavra que foi aqui comunicada, Senhor, martele o coração e a mente deles durante o restante dessa semana. Que a tua graça, Senhor, adentre, Senhor, dia após dia o coração deles, Senhor. Que dia após dia eles estejam prostrados diante da tua face. Assim, Senhor, nós oramos, Senhor, te pedindo a tua bênção sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam. Se você puder, irmão, aplauda Jesus mais uma vez. Dê a paz para esse irmão que está próximo de você. Nós estamos despedidos em nome de Jesus. Uma boa semana. Deus abençoe.